Olá, amigos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 1 em diante. A palavra de Deus para a sua vida nessa hora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Georão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Somente até aqui. Então nós acabamos de ler aqui a história de Ana. É uma história muito interessante. Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu pudesse assim transmitir para vocês. E essa palavra fala a respeito de uma mulher que estava ali querendo ter um filho. Ela estava angustiada e a história vai dizer que a Penina zombava dela e zombava dizendo: olha, eu tenho filho, filhos, e você não tem. Eu tenho, você não tem. E ficava zombando dela e ela ficava angustiada. E a Bíblia diz que eles iam todos os anos até a cidade de Siló para fazer sacrifícios ao Senhor. Só que a Ana ia todos os anos, mas ela ficava angustiada porque ela queria ter um filho e não podia ter um filho. E ela ficava angustiada e o corpo dela estava lá em Siló, mas a mente estava longe. A mente dela estava voltada para a tristeza de não poder gerar filhos. E ela ficava muito triste, porque a Penina zombava dela o tempo todo. Então, ela ficava distante da bênção, porque o corpo dela estava em Siló, porém a mente estava voltada para os problemas. O que eu quero dizer para você nessa hora, meu amigo, é que quando você estiver diante do seu problema, vá até Deus, mas não vá somente com o corpo, vá também com a sua mente voltada para Deus, para que Ele possa tocar na sua vida e fazer o milagre acontecer na tua vida. Então, aqui nós observamos que todos os anos era a mesma coisa. Penina, Eucana e Ana iam lá e os filhos da Penina também iam juntos e ali faziam sacrifício. Só que Ana ficava muito triste porque ela queria ter um filho e ela não podia ter, e era uma perseguição completa em cima da vida dela, o tempo todo a Penina zombando dela. Só que chegou um momento, a Bíblia vai dizer que 1 ano eles foram e a Ana decidiu: não, agora é a minha vez de conseguir o milagre. Então ela foi determinada, ela foi com o coração aberto, ela foi de corpo, alma e espírito até a presença de Deus para fazer aquele sacrifício. E ela se dobrou e começou a orar aquilo que estava no coração dela. Porque muitas vezes a gente ora com palavras, a gente às vezes quer orar com palavras que não demonstram aquilo que a gente está sentindo. A gente às vezes fala: oh, inefável Deus, maravilhoso, soberano, mas o que a gente está sentindo realmente a gente não fala com Deus. E Deus, ele se agrada do verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar com o coração voltado para fazer a vontade de Deus. Ou seja, quando você fala para Deus o que você está sentindo no seu coração. É claro que Deus sabe o que você está sentindo no seu coração. Só que Ele quer que você demonstre para Ele que você está ali: olha, Senhor, eu estou aqui porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Ele quer que você se derrame aos pés dele. E isso a Ana entendeu, se derramou aos pés e parou de lamentar, parou de dar ouvidos para Penina, para as acusações que Penina estava fazendo. E ela começou ali a orar, e a Bíblia vai dizer que enquanto Ana estava orando, não saíam palavras da sua boca e ela só batia os lábios. O profeta Eli estava lá sentado na porta, lá na tenda,
e falou com ela: você está bêbada, Ana? Aí a Ana foi e falou: não, meu Senhor, é que eu estou muito angustiada, eu estou pedindo ao Senhor aqui, e estou muito angustiada, estou pedindo um milagre. E o profeta falou para ela: então faz o seguinte, vá e seja feito como você pediu, porque o Deus de Israel está com você. Então, queridos, a Ana conseguiu o seu milagre, conseguiu Samuel de Deus. O que eu quero dizer para você, quando você for para a igreja, quando você for buscar Deus, vá com seu coração. É porque muitas vezes a gente fica preocupados com outras coisas. Vamos para a igreja só como se fosse um lugar para a gente ir, já virou rotina, a gente vai, a igreja é bom e vai, e fica pensando em outras coisas lá na igreja. Eu quero dizer para você, não pense, querido, o seu milagre vai chegar, assim como chegou na vida de Ana, que depois ela deu o seu filho, ela prometeu para Deus: Senhor, se você me der um filho, eu te devolvo para o seu trabalho. Ela fez isso, ela devolveu Samuel. Samuel foi um profeta, foi um juiz e foi um sacerdote. Então, meus queridos, ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Então, depois disso, ela teve filhos e filhas. Então, é muito importante a gente cumprir com tudo que a gente promete ao Senhor. E, além disso, é importante a gente dar um passo e decidir fazer com que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Mas para isso acontecer, para a vontade de Deus permanecer na nossa vida, a gente tem que se entregar de corpo, alma, e a nossa mente tem que estar junto, porque não adianta a gente estar na igreja com o corpo e estar desviado. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique longe da presença. O inimigo quer que a gente fique longe da presença de Deus. Por isso nós temos que nos atentarmos para isso, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. E lembre-se, Jesus te ama. Amém?